Deus neste HDL Podcast, e hoje eu quero tratar de um assunto muito, muito empolgante e ao mesmo tempo muito atual e necessário. Quero fazer uma abordagem com você da primeira carta de Paulo aos Coríntios em busca da maturidade cristã. Esta é uma carta que retrata a realidade da igreja brasileira e mundial, e vamos buscar aqui elementos que possam nos ajudar na busca da maturidade cristã. Então não vá embora, fique aqui, porque logo depois da vinheta nós já estaremos de volta. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma das cartas mais importantes para a igreja contemporânea. O apóstolo Paulo escreveu esta carta quando ele estava em Éfeso. Ele já tinha passado 18 meses, 1 ano e 6 meses, lá em Corinto, capital da Acaia. Uma cidade fervilhante de turistas que entravam e saíam da cidade. Esta cidade é banhada por 2 mares, o Mar Jônico e o Mar Egeu. Essa cidade tinha, lá no ponto mais alto dela, na acrópole da cidade, um templo à deusa Afrodite. Essa cidade era promíscua ao extremo, porque estas sacerdotisas de Afrodite, eram mais de 1000 sacerdotisas, eram prostitutas, que serviam aos seus deuses através da promiscuidade sexual. Então, a imoralidade estava misturada com a religiosidade. A idolatria estava descambando para a decadência moral. E a cidade era mal falada. A cidade tinha um estigma da imoralidade. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, conclui esta viagem ficando nessa cidade 18 meses, plantando a igreja. A igreja que mais lhe fez sofrer. A igreja que trouxe tantos pesares e dores ao apóstolo. A igreja que não só não sustentou Paulo como seu pastor, mas mais tarde vai chamá-lo de impostor. E Paulo, então, depois que sai desta cidade, depois que deixa o ministério lá em Corinto e vai para Éfeso, capital da Ásia Menor, para sua terceira e última viagem missionária. Alguém já disse que teve uma quarta, onde ele foi para a Espanha, no interregno da primeira para a segunda prisão, mas Atos não registra esta viagem. Então, de lá de Éfeso, ele escreve esta carta. E escreve esta carta para responder a algumas perguntas que lhe foram endereçadas. E nesta carta, Paulo trata dos problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Eu concordo nesse quesito com Peter Wagner, quando disse que a melhor abordagem desta carta não é capítulo por capítulo, mas problema por problema. Quais eram os problemas que estavam lá? Eram os mesmos problemas que estão aqui. O primeiro problema, então, era o problema da divisão na igreja. Paulo vai mencionar no capítulo 1, versículo 10, que ele é informado que havia na igreja contendas. E ele diz que essas contendas eram demonstradas através de grupos de divisão, de facção dentro da igreja. Quando eles diziam, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Cefas, outro dizia, eu sou de Cristo. Então, a igreja tornou-se uma igreja dividida. Ela
acabou sendo uma igreja pluripartidária. Havia os seguidores de Paulo, havia os seguidores de Apolo, havia os seguidores de Pedro, Cefas e havia os seguidores de Cristo. Em vez de ser uma igreja una, é uma igreja dividida, segmentada. Eles tomaram para si alguns líderes, esse aqui é o meu líder. E rejeitavam os demais. Então, a divisão na igreja é uma tragédia. Uma igreja dividida, foi como Jesus alertou, uma casa dividida não pode prevalecer. Um reino dividido não pode prevalecer. Uma igreja dividida não pode prevalecer. É por isso que o Salmo 133 diz que a união dos irmãos é uma coisa bonita aos olhos de Deus. E ali Deus ordena a vida e a sua bênção para sempre. De tal maneira que, onde há divisão, há inveja, há disputa, há querela, há briga, há dissuasão de uns para os outros, discussões infrutíferas. E isso promove vaidade. E Paulo diz assim, para resolver o problema, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Então, nunca coloque a sua confiança num líder. No sentido, isso aqui, não. A igreja tem um cabeça. E só ele é o cabeça da igreja, é Cristo. A igreja tem um dono. E esse dono tem marcas de cravo em suas mãos. Não põe um homem no pedestal. Na igreja de Deus, não tem ícones. Na igreja de Deus, não tem figurões. Na igreja de Deus, não tem caudilhos. Na igreja de Deus, não tem chefes. Na igreja de Deus, não tem donos. Na igreja de Deus, todos nós estamos nivelados no mesmo patamar. Nós somos servos. Então, Paulo vai lá para o capítulo 3, no versículo 5, ele diz assim, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. O que Paulo está fazendo? Paulo está mostrando que a igreja não pode ser uma igreja dividida, enfraquecida. Por quê? Porque um planta, outro rega, mas depende do crescimento que vem de Deus. Só Deus pode dar vida. Só Deus pode fazer a igreja crescer. Nós poderíamos usar todos os nossos recursos, metodologias e conhecimento e estratégias humanas, pragmáticas, e não produziríamos um convertido sequer. Então nós não estamos na igreja competindo uns com os outros, nós estamos cooperando, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Então não veja o seu irmão como um concorrente, veja o seu irmão como um cooperador. A igreja é uma lavoura, a igreja é um edifício. Nós fazemos parte dessa lavoura, nós somos pedras vivas desse edifício. Não somos o centro, o eixo. Jesus é. Não é o homem no centro. É Cristo. A igreja é cristocêntrica. Então, Paulo põe o machado da verdade nesta tendência de vaidade humana, de botar um líder no pedestal e de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, dizendo o seguinte, olha, no capítulo 4, ele diz, o que importa é que nós somos mordomos, ministros, e que o que se requer deles é que sejam encontrados fiéis. E quando ele diz que nós somos, que os homens devem nos considerar como ministros e como despenseiros, ele está dizendo algumas coisas muito importantes. Primeiro, a palavra ministro é uma palavra muito pomposa na língua portuguesa. Se você está falando do governo, você está falando do primeiro escalão do governo. Se você está falando do ponto de vista eclesiástico, religioso, você está falando de um líder. Só que a palavra que Paulo usa aqui para ministro
não tem nada a ver com essa pompa. Havia 3 palavras no grego para servo. A palavra diáconos, aquele que serve, a palavra doulos, que é escravo, e a palavra huipereta, que é o escravo condenado à morte, e que antes de morrer tem que prestar um serviço. Eram os remadores de galés. Se você se lembra do filme Ben-Hur, está lembrado bem disso. A palavra ministro aqui é huipereta. Ou seja, não tem espaço para vaidade, para soberba, para altivez. Todos estamos nivelados nesse ponto aqui. Somos servos. Então não tem como você botar uma pessoa, esse aqui é meu líder. Quantas vaidades, né? É o líder que se acha mais importante. A cadeira dele é diferente. Ele entra, as luzes se acendem sobre ele. As pessoas batem palma para ele. Ele se sente o mais importante. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Maior é o que serve. Jesus, sendo o rei dos reis, se tornou servo. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Bom, dito isto, Paulo aborda um segundo problema na igreja que estava acontecendo, que é o problema da imoralidade. A ponto de um rapaz ter relação sexual com a própria madrasta, a mulher de seu pai. E o pior, a igreja não disciplinou esse cidadão. A igreja, assim, vaideceu, dizendo, aqui sim, nós somos uma igreja liberal, aqui ninguém fica mexendo com a vida de ninguém, aqui cada um tem independência para fazer o que deseja. E Paulo vai repreender a igreja por isso, dizendo que não tratar disso é como você deixar um pouco de fermento que vai levedar a massa inteira. Uma laranja podre no meio de um saco de laranjas boas, as boas não vão melhorar a podre, mas a podre vai contaminar as outras. Então Paulo orienta aquela igreja a disciplinar esse cidadão, para que ele caia em si. A disciplina cristã não é para destruir, é para recuperar, é para restaurar, para que, ele diz, entregue essa pessoa a Satanás, para que o espírito seja salvo. Entregar para Satanás significa, é um termo bíblico, significa exclua da comunhão, para que ele reconheça o pecado. E ao reconhecer o pecado, conforme ensinou na segunda carta, restaure essa pessoa. Mas a imoralidade mina a igreja. A imoralidade tira a credibilidade da igreja. A igreja de Deus precisa ser santa, pura. E então Paulo aborda esse problema, que é um problema tão comum hoje, infelizmente. Onde as pessoas hoje acham que é um jovem, por exemplo, casar virgem, é como se fosse um escândalo. Uma moça casar virgem é como se vivesse na era jurássica. É puritanismo demais. Mas a Bíblia diz que o sexo que foi criado por Deus e é bom, ele é uma ordenança divina no casamento, mas antes do casamento e fora do casamento está debaixo da maldição de Deus. E as consequências são graves. Então, ele tratou da divisão, agora ele tratou da imoralidade. No capítulo 6, ele vai abordar um outro problema. É o problema das brigas internas dentro da igreja. Cristãos brigando com cristãos e levando a briga deles lá para fora, para os tribunais seculares. Isso é um escândalo. O fato de haver contenda já é derrota. O fato de levar os assuntos da igreja para serem resolvidos lá nos tribunais seculares é uma derrota maior ainda. E Paulo está mostrando que nessa disputa todos perdem. E ele diz o seguinte, olha, é melhor você sofrer o dano do que ganhar uma causa na justiça secular contra o irmão. Isso enfraquece o testemunho da igreja. Isso é um problema grave para a saúde espiritual da igreja, para a maturidade cristã. Quando ele vai para o capítulo 7, ele lida com um outro problema. Ele lida com o problema do casamento. Porque o ser humano tem tendência de extremo.
Porque a igreja de Corinto estava numa cidade muito promíscua, de forte tendência para a imoralidade. As pessoas convertidas diziam o seguinte: bom, agora então eu não vou nem ter relação sexual, agora eu quero santificar a minha vida. E aí Paulo precisa entrar para resolver o problema, porque havia gente lá achando que ficar solteiro era mais espiritual, havia gente que dizia, não, ser casado é mais espiritual. E aí Paulo precisa lidar com essa questão da relação sexual, do casamento, da convivência em família, e mostrar que o sexo é pecado fora do casamento, o sexo é pecado antes do casamento, mas o sexo é uma ordenança divina no casamento. No capítulo 7, versos 3 a 5, ele diz, não vos priveis um ao outro. Ele diz, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, se a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e se o marido. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes por causa da incontinência, para que Satanás não vos tente por causa dessa incontinência. Então, Paulo está mostrando que aqueles que são casados não podem privar o seu cônjuge do direito que Deus lhe deu do prazer sexual. Não se pode fazer chantagem nesta área no casamento. É uma ordenança divina, porque privar o cônjuge desse privilégio é expô-lo à tentação, e o diabo é perito nisso, em levar a pessoa a uma queda fatal, a uma queda vergonhosa, se ele não tem dentro do casamento, no leito conjugal, o privilégio de desfrutar daquilo que lhe compete, lhe cabe por direito dado por Deus. Então Paulo trata desse assunto no capítulo 7. Nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo vai tratar do problema da liberdade cristã. Até onde eu posso ir? Qual o limite? O problema lá em Corinto, que trazia escândalo para a igreja, não é um problema que nós enfrentamos hoje. Era o problema de comer carne sacrificada aos ídolos. O problema é que tudo se oferecia aos ídolos, aos deuses pagãos. Então, Paulo precisa lidar com isso, né? Então, era comer carne sacrificada aos ídolos, o vinho sacrificado aos ídolos, se bebe, se não bebe, quando bebe, por que bebe, como come carne, se pode, se não pode. E Paulo, então, vai dizer que nessa questão da liberdade cristã, há coisas que são imorais. Por exemplo, o rapazinho lá que teve sexo com a madrasta é imoral. Foi lá, é imoral hoje, vai ser imoral amanhã. Há coisas que são morais, são perfeitas em si mesmas. Por exemplo, você amar o seu irmão, você cuidar do seu irmão, você respeitar o seu irmão. Isso é moral. Foi, é e há de ser. Você ter uma vida conjugal legítima, bonita, santa, isso é moral, sempre foi e há de ser. Mas há coisas que são amorais, que vai depender do contexto. Por exemplo, ele cita 3 exemplos. Primeiro exemplo, capítulo 8, verso 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ele está dizendo o seguinte, havia festas lá no templo de Afrodite. E às vezes os cristãos estavam sendo convidados para essas festas. E lá comiam e bebiam comidas e bebidas sacrificadas aos ídolos. Ele está dizendo, se você for e participar da mesa dos ídolos, você vai ferir a consciência do seu irmão. Então, lá você não deve ir. Aquilo que é amoral se torna imoral quando você faz. Segundo exemplo, capítulo 10, verso 25. Ele diz assim, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Você vai ao mercado, está lá no açougue, ganchos de carne. Se você não perguntou, você pode comprar carne. Ainda que tenha sido sacrificado ao ídolo, aquilo não vai pegar nada em você, aquilo não vai ter consequência nenhuma para você. Agora, se o açougueiro disser para você, olha, essa carne aqui foi sacrificada aos ídolos, aliás, é a melhor carne, aliás, até está em promoção. Ele está dizendo, não compre. Você está sabendo? Não compre,
questão de consciência. Terceira possibilidade, em que o amoral vira imoral. Capítulo 10, verso 27. Ele diz assim: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Então ele está dizendo a terceira possibilidade. Seu vizinho não é crente, é incrédulo, convida você para um jantar. E você vai. Pode e deve ir. Você não pergunta nada. Come de tudo na mesa. Mas se o seu vizinho diz, olha, essa carne aqui nós sacrificamos aos ídolos, não coma dessa carne. Você foi informado. Então, Paulo não está dizendo que a carne sacrificada ao ídolo tem poder em si mesmo para contaminar você. Se você não perguntou, ninguém lhe falou, come de tudo. Mas se você foi informado, não coma. Então, nem no templo do ídolo, nem no açougue, nem na casa do vizinho, se você está sendo informado que aquilo é coisa sacrificada ao ídolo. Quando chega no capítulo 11, Paulo trata do problema da ceia. Lá em Corinto havia uma festa chamada Festa do Amor, a Festa do Ágape, que era um ajunta-pratos antes da celebração da ceia. O problema é que aquela festa havia se desvirtuado. Os ricos de um lado, os pobres do outro, os ricos comiam demais, bebiam demais, os pobres passavam fome, e depois ainda tinha um desplante, agora vamos nos reunir para participar da ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês estão se reunindo para pior, vocês estão se reunindo para juízo. Essa festa, inclusive, deixou de existir na história da igreja. Então, Paulo vai tratar agora da ceia do Senhor, da instituição da ceia do Senhor, da maneira como nós devemos nos portar na nossa fé em relação ao sacramento da ceia e a maneira correta de nós participarmos desta mesa. Então, Paulo está dizendo que todas as vezes que nos reunimos para participar da ceia, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Aquele pão continua pão. Não tem transubstanciação. Também não tem consubstanciação. Jesus não está presente fisicamente no pão. Jesus está presente espiritualmente nos elementos, no pão e no vinho. Paulo diz, você deve examinar a você mesmo, não os outros. Você não está lá para examinar o seu irmão. Você está lá para examinar você mesmo. Então, quando você participa da ceia, você olha para trás e lembra da morte. Você olha para agora e sabe que Jesus espiritualmente está presente. Você olha para o futuro e tem a promessa da sua segunda vinda, porque nós devemos participar da ceia até que ele volte. Então, Paulo institui, ou melhor, esclarece, não institui, que quem institui a ceia foi o Senhor Jesus. Paulo esclarece a maneira adequada de nós participarmos deste banquete espiritual. Aí Paulo vai para o capítulo 12, 13 e 14, onde ele trata dos dons espirituais. E mostra que o corpo de Cristo tem unidade, tem diversidade e tem mutualidade. Ou seja, nós somos um, embora diferentes. Você tem o corpo, tem cabeça, tem membros, tem corpo. Mas é um corpo só, mas com membros diferentes. Então tem unidade, mas tem diversidade. Não são todos olhos, nem todos boca. Tem boca, tem olhos, tem pés, tem mãos, tem coração. Então nós somos uma unidade na diversidade. Mas um corpo tem o quê? Mutualidade. Os membros do nosso corpo servem ao corpo. Você olha para uma manga rosa, bonita, cheirosa, saborosa, aí você olha, seu paladar já começa a salivar. Você tem a mão para pegar, você tem a boca para morder, você tem a língua para movimentar, você tem os dentes para mastigar, você tem o esôfago para introduzir, você tem o estômago para triturar. Tudo isso vai virando carne da sua carne, sangue do seu sangue para a sua alimentação e crescimento e força. Assim é a igreja. É uma unidade na diversidade que trabalha a mutualidade. Paulo trata dos dons espirituais. Todos nós fomos batizados pelo Espírito do corpo de Cristo. Todos nós temos dons espirituais. Não tem um dom
que digna você é mais espiritual porque tem este dom ou aquele dom. Os dons espirituais não tratam da espiritualidade, mas da funcionalidade, mas o fruto do Espírito que retrata a sua verdadeira maturidade espiritual. Então nós temos dons diversos para que ninguém se sinta autossuficiente e ninguém se sinta insuficiente. Todos nós servimos uns aos outros com os dons que nós recebemos de Deus. Quando chega no capítulo 15, Paulo vai resolver um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto por influência do pensamento grego. Você sabe que Corinto é uma cidade grega até hoje. Era, na época, capital de uma província da Acaia. E o pensamento grego era o dualismo. O dualismo, ou seja, para os gregos, a matéria é má. Então, nós temos um corpo que é físico, que é material. Você toca, você vê. E eles, então, por influência desse pensamento, eu vou ler isso para você no capítulo 15, versículo 12, está escrito o seguinte, olha aí. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, não eram todos os membros da igreja, não, alguns membros da igreja, como é que eles afirmam, então, que não há ressurreição de mortos? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição de mortos. Eles achavam que a morte libertava a alma do claustro, da prisão do corpo. Então, para eles, a ressurreição era um anticlímax. E isso estava afetando a igreja. E Paulo escreve o mais longo capítulo da Bíblia sobre ressurreição para responder àquela problemática que estava acontecendo na igreja. Então, Paulo trata de 3 coisas aqui. Primeiro, a ressurreição em relação ao passado é um fato histórico incontroverso. A ressurreição em relação ao presente é um artigo de fé. A ressurreição em relação ao futuro é a acrópole da nossa esperança. Cristo ressuscitou como primícias de todos os que dormem. Então, ele foi o primeiro e nós seguiremos. E quando ele voltar, diz a Bíblia que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então, nós teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória, um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da sua glória. Quando isso acontecer, vai acontecer na segunda vinda. E vai ser tão rápido, vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Jesus voltará, os mortos ressuscitam, os vivos que estiverem serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, diz a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo encerra então esta carta, depois de estar lá nas alturas excelsas, tratando da gloriosa verdade da segunda vinda e da ressurreição, dizendo que, bom, mas nós estamos aqui ainda. E enquanto nós estivermos aqui ainda, como igreja militante, rumo à igreja triunfante, nós temos que contribuir para socorrer os necessitados. E Paulo então vai falar da coleta que ele está fazendo nas igrejas gentílicas para levar para os pobres da Judeia, para assisti-los em suas aflições. E depois, Paulo então vai tratar de algumas saudações que ele vai fazer, porque a igreja é também uma comunidade de irmãos que precisam amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Então está aqui esta carta, primeira carta aos Coríntios, que trata dos grandes problemas que aconteceram lá e dos grandes problemas que acontecem aqui. Divisão na igreja, imoralidade, brigas, casamento, liberdade cristã, dons espirituais, esperança da segunda vinda da ressurreição dos mortos e botar a mão no bolso, abrir o coração, abrir a casa, abrir as mãos para socorrer aqueles que estão precisando de ajuda. Eu espero que a análise desta carta possa ter contribuído para o seu melhor entendimento
e para a sua edificação espiritual. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.